Beleza, pessoal, esse é o nosso vídeo 9, onde agora a gente vai tratar de potencial elétrico estabelecido por distribuições de cargas, tá? No vídeo passado, no vídeo 8, a gente aprendeu a determinar a expressão para o potencial elétrico estabelecido por uma única carga pontual a uma distância qualquer dela, tá? Que é a situação mais simples possível, né? Você tem uma única carga gerando linhas de campo elétrico no espaço ao redor dela. E aí você determina, aquela expressão que a gente viu, né, no vídeo 8, te dá o potencial elétrico estabelecido por aquela carga pontual a uma distância R dela, ok? Agora, essa é uma situação muito particular, né? E se eu tiver uma distribuição de cargas, né? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma coleção de cargas pontuais e eu quero, a partir daquela expressão, encontrar o potencial elétrico num ponto qualquer nas proximidades dessa coleção de cargas, né? Dessa distribuição de cargas, tá legal? Então é o que a gente vai tratar agora nesse vídeo e fazer uma aplicação, tá? Nesse exemplo aqui. Então olha só, gente, digamos que você tem lá no seu laboratório uma distribuição de 4 cargas pontuais, Q1, Q2, Q3, Q4, tá? E elas ali tem uma mistura de cargas positivas e cargas negativas. Então você vai e fixa essas cargas lá no seu laboratório e aí você quer determinar, ou você quer achar uma expressão, ou pelo menos uma estratégia, né, para determinar o potencial elétrico num ponto P qualquer, nas proximidades dessas 4 cargas pontuais, essas 4 cargas geradoras, tá? Q1, Q2, Q3 e Q4, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, é usando simplesmente a definição de potencial elétrico no determinado ponto, a partir disso nós vamos chegar no que a gente chama de princípio de superposição para potenciais. A gente já viu o princípio de superposição lá para o caso do campo elétrico. A gente viu que, dada uma distribuição de cargas, que você quer calcular o campo elétrico no determinado ponto, o que você faz? Pega cada uma das cargas, calcula o vetor campo elétrico usando a lei de Coulomb lá naquele ponto, depois faz a mesma coisa para as outras cargas e aí faz uma soma vetorial para achar o campo elétrico total nesse ponto, né? Qual que é a dificuldade nisso? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então você tem componentes x, y e z. Aqui a coisa é mais simples, a situação é mais simples, porque esse princípio de superposição vai estabelecer para a gente uma soma algébrica de potenciais. Essa é a vantagem do conceito de potencial em relação ao de campo elétrico. A gente não tem que esquentar a cabeça com componentes, componentes vetoriais, né? Porque o potencial é um número, é uma grandeza escalar, tá? Então vamos ver, eu quero calcular o potencial elétrico nesse ponto P. Digamos, gente, que eu chego aqui no meu laboratório e coloco uma carga de prova, tá? Uma carguinha que é zero, digamos que ela seja positiva, tá? Poderia ser negativa também. Coloco uma carguinha de prova que é zero, lá nesse ponto P, lá do meu laboratório. E eu quero achar o potencial elétrico naquele ponto P. Ué, gente, o que é potencial elétrico lá no ponto P? É a energia potencial que o meu sistema adquiriu ao colocar uma carga que é zero no ponto P, então, ou seja, o P, né, energia potencial a mais que o sistema adquiriu ao colocar a carga no ponto P por unidade de carga. Essa razão é o potencial elétrico no ponto P. Ué, gente, mas a energia potencial que o meu sistema adquiriu ao colocar a carga que é zero lá, ela é devida, essa energia potencial, ela é devida à interação elétrica, né? Da carga que é zero com a carga Q1, mais interação da carga que é zero com a carga Q2, interação da carga Q0 com a Q3, mais interação da carga Q0 com a carga Q4. Então, a energia potencial que o meu sistema adquiriu no processo é resultado da interação da Q0 com a Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4. Então, essa energia potencial adquirida pelo sistema ao colocar a carga Q0 no ponto P é igual à energia potencial devido à interação dessas duas, mais a energia potencial devido à interação da Q0 com a Q2, mais a interação da Q0 com a Q3 e mais a interação da Q0 com a Q4. Isso tudo dividido por Q0, que foi a carga que eu coloquei lá no ponto P, vai me dar o potencial elétrico no ponto P. Tá?
Alguns alunos já me perguntaram o seguinte, uma pergunta bem interessante. Eles falam assim, professor, mas por que na hora de fazer esse somatório, você só está levando em conta as interações da carga Q0 com todas as outras, que é o que está aqui nesse somatório, no numerador, por que você não está levando em conta as interações dessas outras cargas entre si? Por que você não tem mais parcelas nesse somatório aqui, ó, e apenas esses 4, né? Porque são 4 cargas geradoras. Porque é o seguinte, gente, olha só. Eu não estou calculando o potencial elétrico no ponto P, então eu preciso da energia potencial a mais que o sistema adquiriu, ou seja, eu preciso do tanto de energia adicional que foi colocado no sistema ao colocar uma carga Q0 no ponto P. Então, essa energia aqui, ó, ela deve ser calculada apenas levando em consideração o Q0 com as outras 4. E não a interação dessas 4 entre si. Seria diferente se eu tivesse perguntado para vocês o seguinte, olha gente, quanto de trabalho que eu, o agente externo, né, pode ser uma bateria, ou seja lá o que for, quanto que o agente externo tem que realizar de trabalho para montar essa configuração de cargas formada por essas 4 e mais a carga de prova. Aí sim, se eu quisesse calcular a energia necessária para montar essa distribuição de cargas completa, ou seja, se eu estivesse perguntando a energia potencial total, aí sim eu teria que levar em conta o somatório envolvendo todas as interações da Q0 com as outras 4 e dessas 4 entre si, né? Q1 com Q2, Q1 com Q3, Q2 com Q4 e por aí vai. Nós vamos aprender a fazer isso mais para frente, né? Dada uma distribuição de cargas, eu pergunto para vocês, qual que é a energia potencial total acumulada naquele sistema? Aí eu vou ter mais parcelas nessa soma, tá ok? Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu perguntei o seguinte, dada uma distribuição de cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, que já está montada, que já está fixa no meu laboratório, qual que é a energia adicional que o meu sistema adquire quando eu coloco Q0 no ponto P? Essa razão aqui, que é dada por esse somatório dividido por Q0, me resulta no potencial elétrico no ponto P. Por isso que eu só tenho esses 4 somatórios e não estou levando em conta as interações dessas cargas entre si, porque isso não me interessa. Eu já estou considerando que essa distribuição de cargas está pronta. Eu não preciso calcular, para achar o VP, eu não preciso calcular a energia necessária para colocar essas cargas lá no meu laboratório. O que eu preciso é dessa energia adicional, que é o que envolve esse numerador dessa operação aqui. Então, o VP é esse somatório por unidade de carga. Ué, gente, esse somatório aqui, ó, né, cada parcela está dividida pelo mesmo denominador, então eu posso quebrar essa fração aqui, né, em 4 termos. Então, vai ser esse cara dividido por Q0, esse cara dividido por Q0, esse aqui também, e esse aqui também. Vai, gente, agora diz para mim o seguinte, o que é energia potencial por unidade de carga só devido à interação da Q0 com a Q1? Vai, gente, isso aqui, ó, não é justamente o potencial elétrico estabelecido pela carga 1, lá no ponto P? Ou seja, é a energia só devido à interação dessas duas aqui, ó, por unidade de carga. Energia por unidade de carga é o potencial estabelecido pela carga 1 naquele ponto. Ou seja, o meu V1. E o que é esse outro termo aqui? Energia potencial por unidade de carga devido apenas à interação da Q0 com a Q2 por unidade de carga. Isso aqui é V2. Potencial elétrico estabelecido pela carga 2 lá no ponto P. O que é essa outra expressão? É o meu V3. E o que é essa última expressão aqui? Ó? É justamente o meu V4. Então, pessoal, quando eu tenho uma distribuição, né, uma coleção de cargas pontuais, o que é o potencial total num certo ponto? É a soma dos potenciais que cada carga estabelece naquele ponto. Esse é o princípio de superposição, né? Então, o que eu faço? Para calcular o VP, eu pego
e determino cada termo separadamente. E aí faço um somatório algébrico, né? De novo, essa é a vantagem em relação ao conceito de campo elétrico. Aqui é uma soma numérica, eu não tenho componentes vetoriais nessa expressão. Então eu pego, o que é o meu V1? É o potencial elétrico estabelecido apenas pela carga 1. Eu esqueço as outras e trabalho só com ela. No vídeo passado a gente viu qual que é a expressão do potencial estabelecido por uma carga pontual. Constante de Coulomb, carga sobre distância do ponto até a carga, ou seja, R1. Né? O que é o potencial elétrico? Estabelecido pela carga 2 naquele ponto. É constante de Coulomb, carga 2 sobre R2, onde R2 é essa distância aqui. E assim sucessivamente. Aqui só lembrando, né? O Q2, no caso aqui, é negativo. Não tem problema nenhum. O potencial elétrico devido à carga 2 é negativo. Porque a carga 2 é negativa. Isso aqui é um somatório algébrico. Eu posso ter termos negativos nesse somatório. Não tem problema nenhum. Tá? Mesma coisa para o potencial da carga 3, da carga 4. Se eu tivesse mais cargas aqui, teria carga 5, 6, 7, 8, tantas parcelas quantas forem as cargas, tá ok? E cada parcela tem esse formato, tá legal? Eu só esqueci de chamar a atenção, pessoal, no vídeo anterior, só cuidado para não confundir a expressão do potencial de uma carga pontual com a expressão do campo elétrico de uma carga pontual. O campo elétrico, primeiro, é uma grandeza vetorial, né? Segundo, o valor, o módulo do campo elétrico depende do quadrado da distância. O potencial depende só do inverso da distância. Tá? Então, no campo elétrico, você tem distância ao quadrado, no potencial é distância elevado à potência. Então, cuidado para não confundir. Beleza? Então, é isso. O potencial de uma coleção de cargas é a soma algébrica dos potenciais individuais. Tá legal? E é claro, né? Se eu tiver, ao invés de eu ter uma coleção de cargas pontuais, e se eu tiver uma distribuição de cargas, né, num sólido, por exemplo, e eu quero calcular o potencial num certo ponto, esse somatório vai se transformar numa integral. Né? Se eu tiver, então, cargas discretas, eu tenho um somatório. Se eu tiver uma distribuição contínua de cargas, né, ou seja, muitas cargas, uma densidade de cargas distribuídas num sólido, esse somatório se transforma numa integral. Né? E é justamente esse o exemplo que a gente vai tratar aqui agora. Tá? Então, beleza, dado o princípio de superposição, eu vou aplicar para esse caso. Como é que é esse exemplo aqui, gente? Digamos que você tem uma linha, tá? um anelzinho circular de raio R, uniformemente eletrizado com densidade de cargas lambda. Tá legal? Então, você tem um monte de cargas positivas uniformemente distribuídas em torno do perímetro desse anel de raio R. Tá? E a partir disso, sabendo que essa densidade de cargas é uniforme e vale lambda, né? O que é lambda? É dQ dL, carga por comprimento. Então, se eu pegar um pedacinho de fio dL e pegar a quantidade de cargas contida nesse pedacinho e fizer dQ dL, eu vou ter sempre o mesmo número. Por isso que a densidade é uniforme, né? Ela é constante, tá bom? E eu quero achar o potencial elétrico que essa distribuição de cargas estabelece nesse ponto. Esse ponto está a uma distância z grande da origem do meu sistema de coordenadas. Tá legal? Então, está um ponto que está em cima do eixo Z e a uma distância z grande da minha distribuição. Tá? Então, pessoal, qual que é a ideia? Eu não sei, logo de cara, eu não sei calcular o potencial devido a todas essas cargas. Mas eu sei calcular o potencial devido a cada uma dessas cargas infinitesimais que eu vou usar aqui no meu sistema. Eu vou pegar essa distribuição completa, né, esse anel circular de cargas, e vou dividir em elementos de carga infinitesimais. Então, eu vou pegar esse elementozinho de carga que está contido nesse pedacinho dl do fio,
Vou calcular o potencial que esse pedacinho de carga, né, essa quantidadezinha pequena de cargas estabelece naquele ponto, usando a expressão que eu já conheço, e no final eu vou fazer uma integral. Vou integrar para todas as cargas, para toda a distribuição de cargas em torno desse anel. Então eu vou partir da expressão do potencial estabelecido por uma carga pontual, né? Porque eu estou dividindo uma distribuição completa de cargas em elementos pontuais, né? Ou seja, em elementos infinitesimais. Tá legal? Então vamos ver, eu quero achar o potencial elétrico lá no ponto P, né? Então eu vou achar o seguinte, eu vou dividir esse fio, esse anel circular, em elementos de comprimento dl. Qual que é o potencial elétrico que esse pedacinho de fio, né, ou seja, essa quantidadezinha infinitesimal de cargas, estabelece lá naquele ponto? Ou seja, quanto que vale o meu dV? Ou seja, o potencial só devido às cargas que estão contidas aqui nesse pedacinho de fio. Eu vou usar a expressão do potencial para carga pontual. O meu dV é 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, vezes a quantidade de cargas que eu tenho contido nesse pedacinho de fio aqui, que vai ser uma quantidade dQ, tá ok? Dividido pela distância. Que distância? Distância dessas carguinhas pontuais aqui até o ponto onde eu estou calculando, onde eu estou avaliando o potencial. Então, essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de R. Essa distância que eu coloquei aqui tracejada de vermelho, distância da carga pontual até o ponto onde eu estou avaliando o potencial, né? Então, distância R. Eu vou integrar aquela expressão, fazer uma integral em todo o fio para achar o potencial total, né? Então, é sempre assim, esses problemas que envolvem distribuições de cargas, você calcula o potencial, você divide a distribuição real em elementos infinitesimais, escreve a expressão do potencial só devido àquela carguinha infinitesimal e faz uma integral em toda a distribuição. Tá? Então aqui ainda não está legal para eu fazer a integral, né? Porque eu tenho Q e R, né? Eu tenho que casar as variáveis, ficar com a integral numa variável só. Né? Então como é que eu faço isso, gente? Olha só, o que é o meu dQ? dQ não é lambda vezes o dl? Não é isso, ó. Lambda é dQ/dl, carga por comprimento. Então, o que é o meu dQ? É lambda vezes o dl. Então, vai ficar o seguinte, isso é igual a 1 sobre 4πε0 vezes carga é lambda dl lambda vezes o pedacinho dl, né, de fio que eu estou pegando, sobre a distância r. Vamos ver aqui, gente. Vamos calcular o r em termos das coisas que eu conheço do problema. O que eu conheço? Eu conheço o raio do círculo e conheço essa altura aqui, ó, que vale z grande. Né? Então, dá uma sacada nesse triângulo retângulo aqui, ó, nesse cara aqui, ó, que eu estou achurando, olha só. Esse ângulo aqui é 90, né? O ângulo entre o eixo Z e o raio do círculo, tá? Então, esse ângulo aqui vale 90. Eu tenho esse cateto aqui, esse cateto, que é o raio do círculo, e a hipotenusa, que é o meu R. O que é o Rzinho ao quadrado, gente? Teorema de Pitágoras aqui, ó. O que é a hipotenusa ao quadrado? Vai ser esse cara ao quadrado, que é Z grandão, né? Ao quadrado, mais esse cateto aqui ao quadrado, que é o próprio raio do círculo. Então, mais R ao quadrado. Beleza? E o que aparece ali no denominador não é o R ao quadrado, é o R. Então, se R ao quadrado é igual a essa coisa, o que é o meu R? É a raiz daquele número. É a raiz de Z2 mais R2. Que é uma constante, né? O Z é constante, que é a coordenada do ponto onde eu estou avaliando o potencial, e R é o raio do círculo, desse anel circular, que é constante também.
E o lambda é constante. Então, na hora de eu integrar aqui, vai ficar super fácil, né? Eu vou ficar com uma integral só em dl. Então, se isso é o diferencial do potencial, o que é o potencial completo? O que é o potencial lá no ponto P? O potencial no ponto P é a integral de dv. Então, eu vou integrar aquela expressão lá. Ó. Tudo que é constante eu vou jogar aqui para fora. Então, vai ficar 1 sobre 4πε0. O lambda é constante e essa raiz aqui é constante. Então, vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes lambda sobre aquela raiz vezes a integral de dl. Vezes a integral de dl em todo o comprimento do fio. Ué, gente, dl é um pedacinho infinitesimal desse fio. O que é a integral de dl em todo o comprimento? Ué, a integral de dl é o próprio comprimento. É o perímetro dessa circunferência de raio r. Então, a integral de dl é o comprimento do círculo. Qual que é o comprimento do círculo? 2πr. Né? Então, essa integral aqui, ó, esse camarada, a integral de dl no fio inteiro é 2πr. Então, como é que fica a expressão final? Né? A expressão final do potencial elétrico no ponto P é lambda sobre 4πε0 vezes 2πr, que é o resultado dessa integral, né? Vezes 2πr sobre aquela raiz, que é a raiz de Z2 mais R2. Raiz de Z2 mais R2. Tá legal? Então tá quase, mas agora é só simplificar algumas coisas. E na verdade, além de simplificar, pessoal, eu só quero dar um passo além por conta de um outro comentário que eu vou fazer, tá? Na sequência aqui desse exercício mesmo. Eu quero só reescrever essa expressão agora, não em termos do lambda, mas em termos da quantidade de cargas que eu tenho acumuladas nesse fio. Tá? A carga total acumulada nesse fio. Ué, gente, olha só. Então, como é que fica essa expressão? Vamos abrir um parêntese aqui, né? Lambda é quantidade de cargas dividido por comprimento. Como esse lambda é constante, como a densidade linear de cargas é constante, então eu vou fazer o seguinte, lambda, então é simplesmente a carga total que está contida, que está distribuída em todo o perímetro do círculo, dividido pelo comprimento do círculo, dividido por 2πr. Ok? Então eu tenho uma carga, tenho Q coulombs de carga distribuídos num perímetro 2πr. A razão entre essas coisas é a minha densidade, que é constante. Né? Então, no lugar do lambda, eu vou escrever essa expressão, para eu ter o potencial em termos da carga total acumulada no fio. Tá? Então, assim, essa resposta aqui está correta. Eu só quero dar um passo além para fazer um comentário em cima disso depois. Tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. O potencial no ponto P vai ser 1 sobre 4πε0. Deixa eu separar isso aqui. Então, vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a densidade de cargas escrita dessa forma agora é carga total, carga Q grande, sobre 2πr, vezes, o que sobrou lá? 2πr em cima, dividido por essa raiz aqui. Beleza? Aí vai simplificar um bocado aqui, né? Vai cortar esse cara aqui com esse cara.
Então eu vou chegar na expressão final do potencial em termos da carga Q e da coordenada Z. Tá? Então o potencial elétrico lá no ponto P, ele é 1 sobre 4πε0 vezes a carga total distribuída no fio sobre a raiz de Z2 mais R2. Então a expressão, né, depende da carga Q e depende também da distância que eu estou distância Z, né, que eu estou do fio, né, dessa distribuição anelar de cargas, né? E depende, claro, do tamanho, do raio desse anel circular. Tá legal? Então você vê o seguinte, né, que esse potencial ele é simétrico, né, tanto para regiões acima do plano XY e regiões abaixo do plano XY. Claro, né, isso é de se esperar. Então se o potencial elétrico no ponto, digamos que esse Z aqui seja 1 metro. Então se eu estou nesse ponto aqui, ó, a 1 metro de distância do centro desse anel circular na direção positiva aqui do eixo Z, se eu vou ter um determinado valor de potencial. Se eu tiver a 1 metro de distância abaixo dessa distribuição de cargas, eu vou ter o mesmo potencial, né? Se eu coloco aqui Z se eu coloco nessa expressão aqui Z ou menos Z, como está elevado ao quadrado, o problema tem simetria ao longo do eixo Z. Tá legal? Outra coisa, gente, só também reforçando, essa expressão do potencial para pontos localizados sobre o eixo Z. Tá legal? Se eu quiser calcular o potencial sobre pontos que não estão acima do eixo de simetria do problema, vai ter outra expressão, teria que fazer um outro método. Tá legal? Vai ser uma expressão mais complicada do que essa, que vai depender do ângulo em que eu estou, né? Vai depender do ângulo entre a coordenada radial do ponto onde eu estou e o eixo Z. Tá? Então vai aparecer outros termos aqui na expressão. Tá? Mas para pontos ao longo do eixo Z, que é o meu eixo de simetria, eu vou ter essa expressão sempre. Tá legal? Eu só quero agora fazer um comentário em cima disso. Vamos fazer o seguinte. Digamos agora que eu esteja num ponto P muito, muito distante da origem do meu sistema de coordenadas. Então vamos tomar o limite dessa expressão quando o Z é muito maior do que o raio desse anel circular. Tá? Vamos fazer esse cálculo aqui, essa aproximação. Tá? Ou melhor, esse limite, né? Então essa é a solução exata, né, para pontos sobre o eixo Z. E vamos agora tomar o seguinte limite, fazendo o Z, a coordenada Z, muito maior do que R. Tá? Então o R eu mantenho fixo, eu estou pegando pontos muito distantes, né, muito maiores do que, pontos cuja coordenada Z é muito maior do que o raio desse anel circular. Tá? Então, estou tomando esse limite aqui. Ó. Como é que vai ficar essa expressão, gente? O potencial elétrico, dentro desse limite, Vp, ele tende a qual valor? A constante Q sobre 4πε0, não vai mexer nela, vai ficar Q sobre 4πε0, vezes... Olha só, gente, 1 sobre essa raiz. Né? Gente, se eu tenho z² mais r², se z é muito maior do que r, sei lá, z é 1000 metros e r é 1 centímetro. Então, dentro desse somatório aqui, ó, naquela aproximação,
Se esse cara é muito maior do que esse termo aqui ó, é desprezível em relação a esse, concorda comigo? Então, o resultado desse somatório, ou para efetuar o resultado desse somatório, eu posso esquecer o r quadrado, porque ele é muito pequenininho, e considerar só o z2. Né? Então, eu vou ter aqui no denominador a raiz de z ao quadrado. Então, quanto que vai dar isso aqui, gente? Isso é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga Q sobre raiz de z ao quadrado é módulo de z. Ou seja, é a distância, né, módulo de z, é a distância do ponto até a origem do meu sistema de coordenadas. Tá? Dá uma olhada nessa expressão aqui, pessoal. Constante de Coulomb vezes carga sobre distância. Isso aqui está com cara de quê? Isso aqui não é justamente a fórmula do potencial elétrico de uma carga pontual? Né? O potencial elétrico de uma carga pontual é 1 sobre 4π ε0, carga sobre distância. E é justamente o que eu tenho aqui, ó, constante de Coulomb, carga sobre distância. Só que é distância ao longo do eixo z, distância do ponto até a origem. O que isso aqui está dizendo, então, pessoal? Que para pontos muito distantes em relação à minha distribuição de cargas, o potencial desse anel de cargas converge para o potencial de uma carga pontual. Então, isso aqui, ó, análogo. Então, esse resultado, nesse limite, é análogo a uma carga pontual. O que isso significa, então, gente? Quando eu estou muito longe dessa distribuição de cargas e eu olho para essa distribuição de cargas, eu tenho, em termos de potencial, o comportamento de uma carga pontual. Então, imagina o seguinte, né? Aqui está o plano XY e eu tenho uma distribuição de cargas aqui. Se eu estou num ponto muito distante em relação a essa distribuição de cargas, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar essa distribuição de cargas como se fosse um ponto. Então, o potencial elétrico, lá nessa região muito distante, vai ser justamente o potencial de um ponto, né? Ou seja, o potencial de uma carga pontual colocada na origem do meu sistema de coordenadas. Então, é como se, para pontos muito longe, é como se toda a carga desse anelzinho tivesse concentrada na origem do sistema, porque essa coordenada R aqui, ó, fica desprezível em relação a essa distância Z. Então, o potencial completo, né, ele converge para o potencial de uma carga pontual. Tá legal? Isso é esperado, né? Toda distribuição localizada de cargas, quando você avalia o potencial muito distante dela, essa distribuição se comporta como se fosse uma carga pontual. Então, no limite, para pontos muito distantes, você tem essa convergência. Tá legal? Isso vai acontecer sempre. Inclusive, é uma maneira de você verificar o resultado do seu cálculo, para ver se ele fisicamente faz sentido. Tá bom? E um último comentário aqui, né? Isso eu fiz para Z muito maior do que R, né? Ou seja, para distâncias muito maiores do que o raio do círculo. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer R muito maior do que Z, né? Ou seja, se eu pego esse anel de cargas aqui, ó, mantenho essa distância fixa, mas pego esse anel de cargas e faço ele muito grande. Ó, gente, se esse cara aqui fica fixo e esse R é muito grande, é muito grande, o potencial, o que acontece com ele? Vai tender a quanto? A zero. Né? Então, distribuições que estão muito distantes, a influência elétrica dessa distribuição muito distante naquele ponto vai tender a zero. Por isso que para Z fixo e R tendendo a infinito, o potencial tende a quanto? O potencial tende a zero. Né? Se eu pego essas cargas aqui e coloco lá no infinito, o potencial que elas vão estabelecer nesse ponto tem que ser zero, vai tender a zero. Tá legal? Então, beleza, esse foi o primeiro exemplo, e aí vamos fazer mais exemplos nos próximos vídeos. Tá?